Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta celebração. Domingo, dia do Senhor. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Se o Senhor é a nossa força, não haverá motivo para temer. Somos convidados a depositar toda a nossa confiança em Deus, diante das provações. A Eucaristia é força e auxílio para a superação dos medos e pecados que rondam nossa vida e nos afastam do compromisso com Jesus e com o seu reino. Nós possamos pedir pela Confraria Nossa Senhora do Carmo, pela nossa paróquia de Santa Teresinha e por todos nós. A alegria reluz nos teus olhos, todo amor que sonhamos um dia, dissipando as trevas do medo que havia em nós. O teu sopro invadindo o peito, recriando em nós toda a vida. De tuas mãos e de teu lado aberto a paz vem, enfim. Viva estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Viva estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Nossa Eucaristia de hoje, com muita alegria e intercessão por todas as orações que você colocou aqui. Nosso grupo de intenção colocou no nosso WhatsApp, pela Confraria Nossa Senhora do Carmo, da qual eu sou fundador, pela Paróquia Santa Teresinha, por todas as intenções. Você escreveu aí ou está escrevendo hoje, falecido Vital Avelino Maia Neto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nosso ato penitencial cantado. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleição. Senhor, que intercedeis por nós,
junto a Deus Pai que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O canto do Glória. Paz, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, os louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo, Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Oremos por todas as nossas intenções. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, seguindo a lei do Senhor, pois nunca cessar de conduzir aqueles que firmais no vosso amor por Cristo nosso Senhor. Liturgia da Palavra. Deus, ao nosso lado, nos defende e nos dá coragem em nossa missão, a fim de que não sejamos vencidos pelo medo. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos
nossos amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração. Rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A leitura de hoje é de um grande profeta da antiga aliança, de um grande profeta do Antigo Testamento, Jeremias, que sofreu, foi perseguido e muito, porque anunciou a destruição da cidade santa de Jerusalém, cidade essa que tinha apostasiado, idolatrado, deixado a fé no Deus de Israel, El Elyon, o Deus Altíssimo, El Shaddai, o Deus da montanha, o Deus dos pais, Abraão, Isaac, Jacó e José, o Deus que deu a lei a Moisés. Pois bem, o povo de Israel se afastou desse Deus poderoso, todo-poderoso, magnífico, o único Deus que existe. Então, hoje, o que é que nos diz Jeremias, tá? Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo ao redor. Jeremias está sendo injuriado, perseguido, maltratado, caluniado, porque está anunciando a palavra do Senhor, o Devar Adonai. Todo profeta que anuncia a verdade é perseguido aqui nesta terra, porque na outra estará com o Senhor. E os perseguidores que se convertam, denunciemo-lo. Eles queriam denunciar o profeta ao rei, para o rei encarcerar e matar o profeta. Isso que eles queriam. Quem? O povo, os falsos profetas, que não conhecem o Senhor, que não conhecem a lei do Senhor, que hoje está cheio de falsa profecia, leis aí contra a lei do Senhor, lei contra a natureza, lei contra relações que são, lei a favor de relações que são contra a natureza, lei aí de espiritismo, lei aí de doutrinas contrárias, reencarnação, espírito de floresta, tudo isso é contra a lei do Senhor. E aqueles que se colocam contra são perseguidos. Jeremias foi e hoje continuará, né? Denunciai, denunciemo-lo. E até os amigos deixaram o profeta. Todos os amigos observam minhas falhas. Queriam pegar-lhe alguma coisa pequenininha, ficar olhando. Olha, vamos ver se ele vai pecar, se ele vai cair, para a gente falar dele, maltratar ele, caluniar ele, dizer que ele não vem do Senhor, que ele não é um profeta do Senhor. Todos, até os amigos que não são amigos, porque são falsos amigos, pseudo-amigos. Pseudo, no grego, falso, tá? Talvez ele cometa um engano, olhando para ver se o profeta ia cair. Um engano, e nós poderemos agarrá-lo, apanhá-lo e desforrar-nos dele. Queriam ir às forras com o profeta de Deus, com aquele que anunciava a palavra de Nosso Senhor, e aqueles que hoje anunciam. Aí vem a resposta do Senhor. Muito bonito. Mas o Senhor está ao meu lado. O Senhor está ao meu lado. Dos dois lados que eu tenho. O Senhor está me amparando. Não me deixará cair nunca. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Que é Gibor. Gibor, guerreiro. É da raiz de Gabriel. Gibor. Gavriel, Gibor.
guerreiro, forte, valente. O Senhor é um guerreiro. A cultura judaica era essa. Considerava o Senhor um guerreiro, e é um guerreiro. E quem é o guerreiro de Deus? Miguel, Micael. Quem igual a Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, e não só um guerreiro, mas um guerreiro forte que tem nele toda a fortaleza que existe, que é a fortaleza. O Senhor é fortaleza, fortaleza, dom do Espírito Santo. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos, vencidos todos aqueles que nos perseguem, todos aqueles que nos caluniam, todos aqueles que falam de nós cairão e serão perseguidos. Recordem Paulo, que era perseguidor da igreja, caiu. E de perseguidor se tornou perseguido por causa da igreja de Cristo. Então, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que falam de nós, que são contra nós, serão perseguidos. Os que perseguem os verdadeiros profetas serão perseguidos, julgados por não terem tido êxito. Não terão êxito. É claro, está claro aqui. Eles se cobrirão de vergonha, serão envergonhados. Quem é que será envergonhado? Eu, o profeta? Não. Jeremias? Não. São aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Eles serão envergonhados. E essa vergonha pode ser eterna se eles não se converterem. Eterna infâmia, que nunca se apaga. Nunca, se eles não se converterem, irão para o inferno, e lá não se apagará o fogo. Eterna infâmia. Cuidado com a infâmia de falar com os outros. Hoje em dia, fake news, cuidado. Não se toca na fama de ninguém. De ninguém. Não se pode falar de ninguém. Ainda que seja um fato verdadeiro, não se pode, é contra a lei de Deus. Falar contra o caráter de ninguém. Ó Senhor dos exércitos, forte guerreiro. De novo aqui a ideia de guerreiro, de guerra, de fortaleza. Ó Senhor dos exércitos. Aqui tem dois sentidos. Ele criou os exércitos celestes. Sol, lua, estrela, astros. Ele quem criou, então, um astro não é Deus. Esse discurso aqui é contra o politeísmo, a idolatria. O astro não é Deus, o sol não é Deus, a lua não é Deus, as estrelas não são Deus. Para nós não são, embora hoje está aí, tem um paganismo hoje aí querendo retornar tudo isso. Mas aqueles povos acreditar em tudo isso enquanto deuses. Então o profeta se coloca contra eles. Nada disso é Deus, só o Senhor é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, que criou tudo isso aí. E é o Senhor dos exércitos, porque é um guerreiro, forte guerreiro, valente guerreiro da guerra. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo. O Senhor experimenta o homem justo, a prova, deixa que ele seja tentado. Para quê? Para que ele se reconheça pecador, para que ele se reconheça pequeno, para que ele se reconheça humilde e confie no Senhor. O Senhor já nos conhece. Ele me conhece todo. Ele quer que eu me conheça e não fuja. Hoje muitos fogem de si. Maiores problemas a nível psíquico aí, que muitos fogem de si. Não se aceitam como são. Então, a prova, a tentação, nos faz ver quem cada um de nós é, quem eu sou. A prova me mostra quem eu sou. Sou um fraco, sou um pecador. Não quer dizer que eu caia. Porque se eu me reconhecer fraco, pecador, pedir ajuda do nosso Senhor, não caio. Continuo na graça. Diverso de Pedro lá, que quando nosso Senhor disse que ele ia ser provado, tentado, Pedro, Satanás pediu para te joeirar como trigo. O que Pedro disse? Nunca. Eu nunca vou te negar. Negou já aí. Nunca diga, eu nunca vou cair confiando em você não, porque você cai.
Diga assim: Senhor, é verdade. Se Pedro tivesse dito: é verdade, eu sou fraco, eu posso te trair, me ajuda, eu não quero te trair. Não teria negado nosso Senhor. Mas dizer: eu nunca te negarei, eu nunca pecarei. Eu já pecou por orgulho. Qual foi a queda de Pedro aí? Ele confiou em si, nele, na força dele. Ele tinha força? Se nós confiamos só nas nossas forças, nós caímos todo dia, o dia todo. Então está sendo tentado, provado, diga: Senhor, é verdade, eu posso cair, mas não quero. Me ajuda, me dá teu Espírito Santo, tua graça, me ajuda, Senhor. Não cai. E a tentação, a provação aqui é fácil de entender. Ele é lá Mateus 4, de 1 a 11, a tentação do Senhor no deserto. Para que a tentação? Qual é o objetivo da tentação? Para que nós nos conheçamos, para que eu me conheça. Como o quê? Como pecador, como pequeno, que precisa de nosso Senhor. Que precisa da ajuda de nosso Senhor, da graça de nosso Senhor, da glória de nosso Senhor, de tudo de nosso Senhor. A humanidade hoje está sendo provada com essa doença aí. É uma provação? É. O que é que Deus quer com essa provação? Que a humanidade reconheça que é pecadora e que retorne do caminho do pecado ao Senhor. Pronto. Será um grande fruto a nível espiritual se toda a humanidade se reconhecer pecadora e que não tem força para vencer o que está acontecendo e até o Senhor pedir: Senhor, me ajuda. Isso a nível de humanidade. Nos ajuda, Senhor. Nós não temos a saída para esse vírus aí, não. E toda essa confusão que foi formada a nível político, econômico, social, biológico, psicológico, espiritual, que é o principal. Então, com essa prova, o Senhor quer que a gente reconheça que nós somos pequenos. Mas não estou vendo um reconhecimento a nível mundial. Não estou vendo nenhum governante dizer: Senhor, nos ajuda. Tem que ser a nível mundial. O reconhecimento espiritual que nós somos pequenos e que isso que está aí é consequência do pecado original e dos pecados atuais do mundo hoje, que é do anticristo. Porque cria lei do anticristo. O que é o anticristo? É aquele que é contra Cristo. Ah, mas o mundo hoje laical, pós-moderno, não cria lei do anticristo, não. Cria. Já tem 5 ou 6 leis nas constituições. Leia lá as constituições do Estado europeu, da Comunidade Europeia, do Brasil. Algumas das leis já chegaram aqui. Divórcio, hoje quase todo o Estado é a favor do divórcio, é contra a lei de Deus. Aborto, quase todos são a favor, é contra a lei de Deus, não matarás. Relações contra a natureza, Deus criou homem e mulher o de todo dia. Então, relação da Igreja Católica, qual é? Entre homem e mulher. Ideologia do gênero, ninguém escolhe gênero, o sexo, ele já nasceu com ele. Legalização da droga, muitos estados ou alguns já estão iniciando a legalizar a droga. É a coisa que faz a gente fugir da realidade, do contato com a realidade. Todos esses atentados contra a natureza, Deus não mandou destruir a natureza, mandou dominar. O mundo hoje, a humanidade não domina a natureza, destrói. E Francisco, nosso grande Papa, está falando disso. Mas ninguém escuta a igreja hoje. Quem é que não escuta a igreja? O anticristo. Então, o estado atual é do anticristo? É. E quem segue esse estado atual é do anticristo? É. E quem segue essas leis do anticristo é dele? É. Por isso que eu estou dizendo. Então, o que Deus quer é que a humanidade se converta, se reconheça pecadora, que não tem força para vencer tudo isso que está aí. É só reconhecer. É. Provas, o homem justo está provando a todos. Vês o sentimento do coração. Deus conhece o coração. Ele não julga a aparência. Nós que gostamos tanto de aparência.
Muita gente entrou em crise porque durante esse período não cortou mais cabelo, não fez nada, só aparência. Importante cortar o cabelo, eu estou dizendo que não é não, mas não viva só de aparência. O mundo da aparência não vem de Deus. Quem vive só para o exterior, para demonstrar o que não é de Deus. Não é cristão. Vês os sentimentos, vê tudo, Deus conhece tudo. Sentimento do coração, do que vem do coração. O coração é a sede de tudo, de onde provém tudo. Na cultura judaica, hebraica, é assim, é. Jesus era hebreu. Rogo-te que me faças ver tua vingança. Claro que vingança aqui é um sentido antropomórfico. Deus não se vinga, Deus julga, educa, está nos educando com uma provação hoje muito séria, para que a gente reconheça o nosso erro e retorne. Mas ele não se vinga, é a linguagem antropomórfica do Jeremias do século V, VI a.C., que colocava tudo em Deus. A Sagrada Escritura no Antigo Testamento tem essa linguagem antropomórfica porque coloca tudo em Deus, não consegue ver nada além de Deus. Então é como se Deus se irasse, mandasse a guerra, matasse. Deus não mata ninguém, mas o pecado mortal mata. E se o homem não se converter, morre. Mas tem que entender a linguagem do profeta. A tua vingança não é vingança, a tua justiça. Deus julgará e está julgando já. A humanidade está sendo julgada. Se essa humanidade se converter, o mundo depois disso será melhor. Se não se converter, será pior. Não será igual. Tem gente achando que o mundo vai voltar a ser o que era antes. Não vai, não. Ou será pior, se não houver um processo de conversão muito sério, ou será melhor, se a gente se converter. Quem decide? Eu, você. E toda a humanidade. O que está em jogo aqui é todo mundo. E a liberdade humana. De se converter ou não. Rogo-te que me faças ver a tua vingança sobre eles, o teu juízo. Pois eu te declarei minha causa. Aqui é uma causa, aqui é um juízo de quem? Do profeta perseguido contra aqueles que o perseguem. Do profeta caluniado contra aqueles que o caluniam. Do profeta que irá ser colocado na prisão e quase o matarão contra aqueles que o querem morto. É uma causa, é um juízo. Só que o juiz é Deus e além de ser o juiz é nosso defensor. Então nós já ganhamos a causa. Pense aí no tribunal humano, tem o juiz, o advogado de defesa, de acusação, promotor. Pois bem, nesse juízo aqui, o juiz é nosso advogado. Então eu já ganhei a causa. Porque quem é o juiz? Deus. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, sentado à direita de Deus, que virá julgar. Ele é o juiz. Os vivos e os mortos. E quem é o advogado? O Espírito Santo. Então, o juiz é Deus, o advogado é Deus. De quem? Dos que são justos. Então, eu não serei condenado. Quem é o advogado de acusação? Satanás. E aqueles que estão com eles. É o tribunal divino, Deus é o juiz, ele julgará com justiça o justo que é perseguido. E o advogado do justo é o Espírito Santo, é o paráclito. Parácletos, em grego, é advogado. Aquele que defende. Então, o meu advogado é Deus, o meu juiz é Deus. E quem me acusa, Satã, já está condenado por Deus. Então, eu já estou salvo, irmão. Claro que eu posso me condenar. Se eu usar minha liberdade para o mal. Se eu deixar a lei do Senhor e seguir a lei que não é do Senhor, aí me condenarei. Aí o juiz julgará e eu já não estarei com ele. Meu advogado não vai ser o Espírito Santo, não. Vai ser o Satanás, que é contra Deus. Aí eu serei condenado. É esse o tribunal divino, Pois eu te declarei minha causa. É um juízo, um tribunal divino. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor. E conclui com um canto, com louvor, louvação, louvor a Deus, alegria.
canto, júbilo, porque ele tem certeza que será salvo, redento. E foi. Colocaram ele numa prisão. E o rei de Israel mandou dar pão e água a ele. Ele não morreu. Ele tinha anunciado a destruição da cidade 587, 586 a.C. Foi destruída? Foi. Ele era um verdadeiro profeta. Tiraram ele da cisterna, colocaram lá num poço, numa cisterna. O rei mandou dar pão e água e ele sobreviveu à invasão da cidade. E aqueles falsos profetas que o tinham acusado morreram todos. Foram para o exílio que ele tinha anunciado e morreram todos. Adiantou ficar contra esse grande profeta de Deus? Não. Deus julgou? Julgou. Tirou ele da cisterna? Tirou. Cuidou dele quando estava na cisterna? Cuidou. Ele sobreviveu? Sim. E hoje está no céu. E os outros, se não se converteram, além de terem ido para o exílio, estão no inferno. Pois ele salvou a vida de um pobre homem, ele, das mãos dos maus, dos inimigos, dos ímpios, daqueles que caluniam, falam mal, fazem mal e não se converteram. Foram para o exílio e, se não pediram perdão, hoje estão no inferno. Então, muito séria essa leitura. Mas Deus ajuda quem é perseguido e é verdadeiro diante dele. O Salmo responsorial 68 do grego, 69 do hebraico. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como um fogo abrasado. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha, sem ouvir-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que os céus e terras glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos. Continua o discurso lá do Jeremias, insultos que vieram sobre nós. O meu rosto se cobriu de confusão, tantos insultos, tantas calúnias que o nosso rosto se cobriu de confusão. A gente ficou meio confuso. Estamos meio confusos com esse vírus aí atual, com essa prova de toda a humanidade. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, porque muitos me perseguem,
Até os meus irmãos me perseguem, caluniam, porque eles não querem escutar a verdade. Eles não querem seguir a lei de Deus. Todos aqueles que anunciam a lei de Deus são perseguidos hoje. Me tornei um estranho a meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de minha mãe. O Senhor diz muitas vezes, é dentro da nossa casa, irmão contra irmão, pai contra filho, filha contra mãe, porque não tem a mesma fé, não segue o mesmo Deus. Aqueles que seguem a lei de Deus são diferentes, diversos daqueles que não seguem, ainda que morem no mesmo teto, na mesma casa, e são perseguidos. Diga aí hoje o que eu disse aqui, essa lei contra a lei de Deus dentro da sua casa. Muita gente vai se levantar contra você. Mas tem que dizer, porque a nossa casa não é só terrena, não. Recordem o evangelho de ontem. Nossa casa é a casa do Pai. Então eu tenho que lutar pelo reino de Deus. É a oração do Pai Nosso, é a casa do Pai. Eu tenho que dizer o que é verdade, eu tenho que lutar pela lei de Deus. Não a lei humana aí que é contra Deus. Estrangeiro para os filhos de minha mãe. Muitas vezes os nossos irmãos não nos aceitam porque a gente anuncia a lei de Deus. Meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. O zelo por Deus, citei ontem, que é o zelo de Elias, o zelo de Nosso Senhor, o zelo pela casa de Deus. Eu tenho que ter zelo pela casa de Deus. Eu tenho que ter zelo pela casa do Senhor. O que é o zelo? O que é ter zelo? Dar minha vida pela lei de Deus. Anunciar a verdade, mas não quero escutar. Não interessa se quer ou não quer. Eu vou anunciar. Anunciar a lei de Deus até o fim. Se a humanidade não se converter, não se converteu. O que foi que Jeremias fez? Anunciou. Foi perseguido, colocado dentro de uma cisterna. Foi processado. Mas continuou fiel. E depois, o que aconteceu? Céu. Meu zelo, meu amor por vossa casa, amor por Deus, zelo por Deus, amor é dar a vida por Deus, dar a nossa vida por Deus. Tem algo melhor? Não. O que é que a humanidade procura? Investimento, dinheiro, poder, prazer. O nosso banco é o céu. Quer investir no céu? Quero. Dê a sua vida por Deus. É o maior investimento. Dá 100 por 1, 1000 por 1, 2000 por 1. Ali será eterno, essa alegria que passa, se é que existe alegria aqui. Meu zelo e meu amor por tua casa, Senhor. Que a nossa vida seja um zelo pela casa do Senhor, seja um amor, um dar a vida pela casa do Senhor, pelo reino do Senhor. Me devoram como fogo. Eu quero ser devorado por esse fogo do zelo, por esse amor que é o Senhor. Cântico dos Cânticos 8:6. O amor é forte como a morte, cruel como o abismo é a paixão. Eu quero ter essa paixão, esse fogo de Deus, esse zelo. O zelo pela tua casa me devora, diz Nosso Senhor lá, citando os salmos, citando esse salmo aqui, 68, 69. Que ele recitou. E até na cruz recitou, rezou, orou. Porque o zelo dele era enorme. Menino já há 12 anos, tenho que estar na casa do meu pai. Maria não entendeu. Porque Maria via só o filho humano dela. Não é só humano naquele contexto. Ela entende. Não é só o filho humano. É o filho divino, é Deus que se encarnou. Ele disse, eu sou filho de Deus, faça a vontade de Deus, tenho que estar na casa do meu pai. Tinha José que estava ali, mas o pai dele é Deus. É o zelo. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração. Orai. Ore, irmão, todo tempo. Ore agora com esse vírus aí. Ore, quer orar. Coloca o joelho no chão, cai no chão, ore, peça ajuda a Deus. Suplique, grite. Deste tempo favorável, Senhor Deus. Qual é o tempo favorável? É o Kairos. O que é o Kairos? É o momento da salvação. Hoje a gente vive o Kairos de Deus. Os últimos tempos. Mas é tempo de salvação, não é de condenação, não. Condenação para quem não quer seguir a lei de Deus. Salvação para aqueles que são justos. O que é o justo? Não é o perfeito, não. Porque ninguém é.
É o que quer seguir a lei de Deus, que luta para seguir a lei de Deus. Então seja justo, irmão. Neste tempo, Kairos, favorável, o Senhor Deus. Irmãos, o Senhor Deus é nosso Deus. Eu não tenho que temer ninguém, nenhuma doença, ninguém, nenhuma instituição política, ninguém. Respondei-me pelo vosso imenso amor. Deus responde pelo amor dele e pela justiça dele. No final, ele é o quê? Amor. Ele julgará com o quê? Com amor. Por quê? Porque ele é amor. Ele não tem não, amor ele é. Né? Pela vossa salvação que nunca falha. A salvação de Deus nunca falha. A salvação de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Jesus. Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo. Yeshua, a salvação que o Yeshua trouxe. A Yeshua é a salvação que o Yeshua, Jesus, trouxe. É a mesma raiz da palavra. Pela vossa salvação que nunca falha. Não falha porque ele já morreu por nós. Ele já se entregou por nós. Eu já estou salvo e posso ser condenado se não seguir a lei do Senhor. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça. O Senhor é suave nesse sentido, terno. É da raiz de ternura, de útero materno. Está lá em Isaías que João Paulo II falou tanto. A ternura de Deus é o útero materno. Rahama é útero e ternura. Deus é eterno. Porque nos coloca no seu útero. No sentido de útero bom, materno, não de uma mãe que quer abortar. Hoje tem que dizer, porque hoje está tudo muito diferente. Pela vossa salvação que nunca falha, suave a vossa graça eterna, ternura, útero, rahama. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. O Senhor nos olha com amor. Toda a face do Senhor, todo o olhar do Senhor direcionado a nós é por amor. Deus nos ama profundamente, totalmente. Ele não consegue fazer outra coisa a não ser amar. Só que amor e justiça dele vão passo a passo. Ele é todo amor e é todo justiça. Não pode só amar. Tem que julgar. Aí o julgar entra a nossa liberdade. De ter aceitado ou não a vontade dele. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. O Salmo fala desse amor de Deus. Ternura. Humildes, aqueles que seguem a Deus, vede isto e alegrai-vos. De novo, alegria, alegria. Irmão, se alegre. Se alegre hoje. Que teu coração se encha de alegria. Se alegre hoje com a alegria do Senhor. Se alegre hoje com o regozijo do Senhor. Se alegre hoje com aquilo que o Senhor está fazendo, realizando. E nos dando um período para a conversão, o Kairó dele. O vosso coração reviverá. É anúncio de vida. Raim, vida eterna. Essa vida eterna. Leolam. Raim, leolam. Leolam. Vida eterna. Em Deus. Em Deus. É eterno. Zoe é a vida eterna. Se procurares o Senhor continuamente. Mas eu só alcançarei a vida eterna se eu buscar o Senhor, se eu procurar o Senhor continuamente. Não é um dia sim e o outro não. Não, é todo dia. Ele está dizendo que é continuamente. Como é que eu posso buscar a Deus continuamente com a vida de oração? Na nossa comunidade, seguindo os 7 passos, a Eucaristia, o sacramento e a vida de oração. O sacramento, vida de oração, adoração. Liturgia das horas, oração orante da Sagrada Escritura, rosário, texto da misericórdia. Tá? E o sacramento, confissão, Eucaristia. Adoração, que não é sacramento, mas é a presença diante do sacramento da Eucaristia. Se procurares o Senhor continuamente, isso se eu procurar Ele cada dia, o dia todo. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres, dos que são pequenos, dos que são humildes, dos que seguem a lei dele, do justo, por excelência, que José é um protótipo da justiça, que não quis denunciar Nossa Senhora, então resolveu deixá-la. E não despreza o clamor dos seus cativos. Os que são cativos hoje serão libertos. Aqueles que são cativos por causa dessas leis humanas do anticristo serão libertos. Libertos com nosso Senhor, em nosso Senhor. Então a escravidão do Rei de Deus é o contrário dessa aqui.
Aqueles que são perseguidos por causa do reino serão livres lá. Já estão livres aqui, na verdade, a nível espiritual. E aqueles que perseguem, estão livres, entre aspas, serão condenados, escravizados lá. Se não se convertem, escravidão eterna. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. E aqui no final evoca toda a criação que está sendo hoje maltratada pelo homem, criação que é sujeita ainda, depois do pecado original, foi sujeita, né, às consequências do pecado, mas essa natureza hoje está sendo destruída pela humanidade, e não pode destruir. Céus e terra glorifiquem o Senhor. Toda a natureza tem que dar glória ao Senhor. Recorde aí o cântico das criaturas do Francisco de Assis. Não para ver espírito de floresta e natureza, pate a mão, isso é besteira, pate a mão e sei lá o quê. Isso aí não é fé católica, monoteísta. Pode ser idolatria, pode ser não, é idolatria, politeísmo, monolatrismo. Não é fé católica, mas não pode destruir a natureza. Segunda leitura, Romanos 5, 12 a 15, com muita atenção. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa leitura, Paulo vai discorrer acerca do pecado. O pecado entra no mundo através de quem? Adão. O pecado entrou no mundo por um só homem, um só, pecado original. Tá falando do pecado original. Tem teólogo aí que diz que a Escritura não fala do pecado original. Leia isso aqui, esse texto. O pecado entrou no mundo por um só homem. Quem? Adão. Pecado original. Leia Gênesis 3. Leia tudo. Através do pecado entrou o quê? A morte. O pecado de Adão e Eva, que é pecado de desobediência. Deus tinha dito, não podeis comer dessa árvore aqui. Aí vem a serpente, que diz, claro que a serpente ali não é só uma serpente, não. É o ser do mal, o Satanás. A linguagem simbólica é e uma verdade total. Ali não é mentira, não. Ali é verdade. Ali é a queda inicial, o pecado original. O Satanás veio, simbolizado numa serpente. Não é pecado sexual, é desobediência e orgulho. E ele mente. Deus disse que não poderia comer de todas as árvores. Não, Deus não tinha dito isso, não. Tinha dito que não podia comer de uma árvore. Mas a mulher começou a conversar com a serpente. O que queria a serpente? Conversar com ela. Conversou, caiu. A mulher disse, não, Deus não disse isso não. Pronto. Aí a serpente diz o contrário. Não, você pode comer daquela árvore lá que Deus disse que não podia comer, porque aí os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão Deus. Está aqui o pecado original. Orgulho, querer ser Deus e desobediência. Cuidado com a desobediência. Quem desobedece está bem pertinho do Satanás e do pecado original. Retorna ao pecado original. E quem quer ser Deus? Bem pertinho do Satanás e do pecado original. A humanidade hoje quer o quê? Ser igual a Deus. Torre de Babel. Estão construindo uma torre até o céu, todo mundo querendo ser Deus. Bom, vai cair. Essa torre vai cair todo mundo.
Quer dizer, todo aquele que quer isso. Então, pecado de orgulho e desobediência, o pecado original. Tem várias consequências, leia lá. Eu já vi 14 consequências do pecado original. Vou fazer um curso só sobre o pecado original quando estiver falando do catecismo da Igreja Católica. O pior dessa consequência, a morte. Aí a morte entrou no mundo. Por um só homem, tá falando aqui. E por uma só mulher. O Adão, o velho Adão e o novo Adão, Cristo. A velha Eva, aquela lá, e a nova Eva, a igreja e Maria. Outra consequência do pecado, eles viram, fugiram de Deus. Leia lá o texto, muito bonito. Pecaram por orgulho e desobediência. Aí eles viram que estavam nus, perderam a inocência, né? Porque antes estava nu e não tinha nada. Aí viram que estava nu, se esconderam. Fizeram o veste lá. Correram de Deus. Um acusou o outro. Acusar a serpente foi uma confusão total. Foi o retorno ao caos. O caos que Deus tinha feito desaparecer com a criação. Porque a criação em Gênesis 1 era o caos e Deus ordenou o caos. Colocou ordem no caos. O pecado retorna ao caos primordial. E introduz a morte como consequência, Deus diz. A serpente é amaldiçoada. Satanás está condenado para toda a eternidade. Ele e aqueles que estão com ele. Tá? E a humanidade, como consequência, a morte, expulsa do paraíso e morte. Pior consequência do pecado original, qual é? A morte. Aí Deus faz uma nova aliança. Primeiro contrai uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó, antes com Noé. Não vou destruir outra vez. Moisés, eles não seguem a aliança. Aí Deus contrai a nova aliança com Cristo, que é a nossa hoje atual. Com o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, a carne de Cristo. Não tem outra, tem não. É só essa agora. Até quando Cristo retornar no final dos tempos, né? Julgar tudo e todos, e aí pronto. Será o final. Quando é, não sei, não conheço, ninguém conhece, que ele diz que o dia que ninguém conhece. Embora hoje já é o final dos tempos. Com a morte e ressurreição de nosso Senhor, iniciou o final dos tempos. Final do mundo ainda não, final dos tempos. É o período atual. Desde a morte e ressurreição de Cristo até hoje, até ele retornar, final dos tempos. Então, essa morte entrou no mundo como consequência do orgulho e de querer ser Deus. O pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, e uma só mulher, Eva. Através do pecado entrou o quê? A morte, que ele está dizendo que eu disse agora. A morte passou para todos os homens, pecado original. Eu nasci com pecado original. A única que nasceu sem pecado foi Maria. O único que foi gerado sem pecado foi Cristo. Os outros, todos nós, tudo igual. Todos nós nascemos com pecado original. De que? Desobediência, orgulho e querer ser Deus. Porque todos pecaram, pecado original. Tirado quando? No dia do nosso batismo. Que pode ser batismo esse, quando criança, normal, hoje, né, com a água. Tem ainda a figura do fogo, do vento. Batismo de desejo, desejou, né, e o martírio. Na igreja são esses três. São. Porque todos pecaram, na realidade, antes de ser dada a lei, então, antes da lei, já havia pecado no mundo, porque a lei foi dada por intermédio de quem? De Deus a quem? A Moisés. Leia lá Êxodo 19 a 24. Mas o pecado é anterior. Onde é que está o pecado original? No Gênesis. Então foi antes da lei. Antes que Deus deu a lei, aconteceu o pecado original. Entendeu? Então a lei é posterior ao pecado. Ela foi dada depois do pecado. É o que ele está dizendo aqui. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo original, depois os outros. Pecado de Caim, matou o irmão, matando o irmão. Depois o pecado da humanidade, pecado contra a natureza, está lá em Sodoma e Gomorra. Depois o dilúvio, tudo isso consequência do pecado. Antes da lei já tinha pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. Quem não conhece lei, não peca.
Um menino, uma criança que nasceu, pode pecar? Mortalmente não, não tem consciência do que é pecado, do que não é. Quando é que eu peco? Quando eu inicio a ter consciência do que é certo e do que é errado. E quando eu tenho consciência de que algo é pecado, que ofende a Deus, e eu quero pecar, aí é o pecado mortal, o pior. Tem pecado venial que não tira a graça de Deus. Mortal tira a graça de Deus, e quem morrer com ele, se não se converter, é um inferno. E o venial, pecado de cada dia, impaciência, isso, aquilo. Desde que a impaciência não leva a matar ninguém, aí é mortal. Então tem cuidado também com os pecados veniais, confessar todo dia. O pecado não pode ser imputado enquanto não há lei. Não pode porque se não tem lei, se não tem a lei que disser não matarás, como é que vai ter pecado de matar? Então a lei vem depois. Então a lei, ela só acusa o pecado. Ela faz ver que existe o pecado. Se ninguém soubesse o que é o matar, ia ter morte? Não. E se não tivesse consciência que é um pecado mortal, era mortal? Não. O menino aí não tem. Quando adquire consciência, sim. A igreja diz que a partir dos 7 anos vem a consciência. Até lá, peca, pode pecar, mas não é mortal. Mortal quando entra a consciência. Eu tenho consciência e quero ofender a Deus. Aí é mortal. O pecado não pode ser imputado quando não existe lei. Se a lei não diz que é pecado, não é. Se a lei não diz que não pode transgredir, pode. Entendeu? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Foi. Reinou a morte porque não tinha lei. Tinha nada, tinha só o quê? O pecado original. A consciência do pecado vai ter aonde? Na lei. Desde Adão até Moisés. Mesmo sobre os que não pecaram como Adão. Pecado original. O qual era a figura provisória daquele que devia vir. Então o pecado do Adão, enquanto não foi explicitado, eles pecavam sem saber que estavam pecando. Quando veio a lei que diz não matarás, não adulterarás, não roubarás, aí a consciência entrou do pecado de Adão. E do pecado original e todos os pecados pessoais. A morte reinou, a morte é aqui o pecado, desde Adão até Moisés, e a consciência do pecado, que não tinham consciência do pecado. Mesmo sobre os que pecaram ou não pecaram como Adão, o qual era figura, e Adão é figura de quem? De Cristo, o novo Adão. Então aquele pecado de Adão, que Adão cometeu, o original, quem tirou? Cristo. E a consequência do pecado de Adão, a morte. Quem matou a morte, tirou a morte? Cristo. Quem nos resgatou? Cristo. Quem nos deu o antídoto do pecado? Cristo. Qual é? Batismo. Tirou o quê? O pecado de Adão em nós. Por isso que o batismo é muito importante. Tira o pecado original de nós. Fica a tendência ao pecado. Eu posso ainda pecar, porque é consequência. E a tendência ao pecado ainda é consequência do pecado original. Eu tenho que continuar lutando até o final. E toda doença, morte, inclusive essa doença é consequência do pecado original. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. E a graça de Deus que veio por Cristo é muito superior ao pecado de Adão, porque matou a morte de Adão. Não tem mais pecado em Cristo. Não tem mais nada em Cristo de ruim, de mal. Então aqui a gente entende que o mal foi introduzido não como criação de Deus, como negação, como consequência do pecado e da liberdade humana. O pecado entrou no mundo, consequência da liberdade humana. E por que Deus nos criou livre? Queria ser o quê? Um vegetal, um animal aí qualquer. Ele nos deu liberdade, eu sou diferente de um animal irracional. Por quê? Porque tenho liberdade de fazer o que é certo e o que é errado. E Deus quis assim, quis. Isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. Não é. A transgressão de um levou a multidão humana à morte. A transgressão de Adão nos deu, colocou dentro de nós o pecado original e a morte. Nos levou à morte. Mas a graça de Deus é superior. Porque o dom gratuito concedido através de Jesus Cristo, um só, nos deu a vida eterna. A consequência do pecado de Adão deu a morte terrena. A consequência do dom da graça de Cristo me deu a vida eterna.
Então, o pecado de Adão introduziu a morte, essa morte terrena, mas a morte de Cristo introduziu a vida eterna. E a vida eterna é muito superior a essa morte terrena. Porque cada um de nós aqui irá morrer e ressuscitar. Então, o dom da graça de Deus, a ressurreição, é muito superior à morte introduzida pelo pecado de Adão. O novo Adão, Jesus Cristo, nos reintroduziu no reino de Deus. Não só nos reintroduziu, nos introduziu no reino de Deus. Porque antes o que seria, ninguém consegue entender o que seria, porque o pecado alterou tudo. Todo mundo ia morar aqui na terra, não ia ter morte. Isso aí não foi dito, não está dito. O que está dito é que foi colocado o pecado mortal, que a gente nasce com o pecado mortal, e que ressuscita aqueles que acreditam em Nosso Senhor e dá a vida pelos outros. E agora a vida não é mais mortal, é uma vida imortal, eterna com Deus no céu. Então Cristo anulou o pecado de Adão, introduzindo uma nova vida eterna. Essa vida era eterna antes do pecado, não se pode deduzir nada, porque como é que seria? Ninguém ia morrer? Não está escrito. O que está escrito é que foi introduzido a morte e que Cristo matou a morte, nos dando uma vida eterna no céu. Então, hoje a linguagem é a linguagem da cruz e da ressurreição. Hoje não existe mais pecado. Pecado existe, não existe mais morte. Quer dizer, essa morte aqui me leva à morte da morte, que é o céu. A morte terrena não existe mais para nós. A gente passa por ela, mas nos leva ao céu, à vida eterna. Existe ainda morte mortal e morte eterna para aqueles que não acreditam em Cristo. Tá? Então, o pecado do Adão, consequência do pecado do Adão, morte terrena. Consequência do dom da graça de Deus, vida eterna. O que é superior, a morte terrena ou a vida eterna? Vida eterna. O problema é que existe ainda uma morte eterna, que é o pecado mortal, que pode me conduzir ao inferno. Essa aí cada um decide para onde vai. Ou céu, ou purgatório, ou inferno. Quem morre no pecado mortal e não se arrepende, não vai para o céu. Então essa morte, ela vai até, ela é revelada na lei. Enquanto a lei não disser não matarás, não aquilo, não, eu não sei. Uma criança não sabe o que é pecado, o que é erro. Mas quando tem consciência e peca mortalmente, tem que se converter e aceitar o dom da graça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É uma leitura muito profunda essa daqui. A transgressão de um levou a multidão à morte, mas a graça de Deus, que nos foi dada como dom gratuito, a morte de Cristo é um dom gratuito, através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre nós e nos ressuscitou com ele. A graça de Deus, a ressurreição de Cristo, é superior à morte, que é consequência do pecado de Adão. Essa morte, consequência do pecado de Adão, hoje, ela foi superada, vencida. Hoje ela é uma porta de entrada para a vida eterna. Ela continua a morte, que a gente sofre, né? Sente alguém que morreu. Nesse período muita gente está morrendo e tal. Bem, ela é entrada para uma nova vida. E essa nova vida é muito superior, porque é eterna. Tá? E não é dito que a vida seria eterna aqui na terra. Hoje a vida será eterna, ou com Deus ou sem Deus. Eternidade no céu ou eternidade no inferno. Continua ainda uma coisa muito séria, que cada um tem que escolher para onde vai. Eu quero o céu, siga a lei de Deus, se arrependa de todos os pecados. Não quero Deus, então, consequência, a vida eterna no inferno. É um jogo ainda de vida e morte. É o homem quem decide o que ele quer. Deus já nos salvou, nos deu a vida eterna nele. Mas quem não seguir a Deus não chegará à vida eterna. Agora o Evangelho, Mateus 10, 26 a 33. Aleluia, 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 aleluia,
aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. E de fazer discípulos entre todas as nações, fazei discípulos entre todas as nações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos, agora apóstolos enviados por Deus: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto, nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente aí que eu vou refletir aquilo que nosso Senhor está dizendo. Naquele tempo, agora, na hora que é anunciado, acontece. Disse Jesus aos seus apóstolos. Aqui não chama de discípulo, mas apóstolo. Apóstolos são aqueles que são enviados a anunciarem o reino de Deus. E essa leitura no capítulo 10 de Mateus, o que é? Ele envia os discípulos para anunciar. Então, de discípulo, eles se tornam apóstolos. É o discurso apostólico. O que é que eu tenho que fazer quando anunciar o Evangelho? Por isso que está chamando de apóstolo. Até os capítulos anteriores eram discípulos, seguidores, agora se tornaram apóstolos. Porque nosso Senhor os envia em missão. De discípulo se tornaram apóstolos. O que é um apóstolo? É um enviado para anunciar o reino de Deus. Então, o que é que eu tenho que fazer? Quais são minhas disposições interiores e exteriores para anunciar o reino de Deus? Primeira coisa, não ter medo, não temer a ninguém. Não tenhais medo dos homens, de ninguém. Das instituições, de nada. Pois nada há de encoberto que não seja revelado. Então, seja claro, seja luz, tenha um coração em Deus, esteja na graça de Deus, porque tudo será revelado. Então, ter medo de que aqueles que nos perseguem serão perseguidos. Aqueles que nos caluniam serão julgados.
Então não tema, irmão, anuncie o reino de Deus com força, com coragem, com fé. Tudo que está encoberto será revelado, toda a injustiça. Então anuncie a injustiça. Anuncie a verdade, o que não é verdade, e denuncie o que não é verdade, porque tudo será revelado um dia por Deus, e aquele que tiver anunciado o que é justiça, o que é verdade, é de Deus, será com Deus, estará com Deus, e Deus o exaltará na glória. Então anuncie e não tenha medo. O apóstolo não pode ter medo de nada. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Eu tenho que anunciar o que? Aquilo que nosso Senhor anunciou. Eu tenho que dizer o que? Aquilo que nosso Senhor disse. Dizer às claras. Anuncie o reino de Deus às claras. Anuncie o reino do Senhor de um jeito claro, que todos possam entender. Não tenha medo. Proclamai sobre os telhados. Use aí o meio de comunicação, todos eles anunciem o que é lei de Deus, o que é contra a lei de Deus, o que é a favor de Deus, o que não é a favor de Deus. Denuncie o que não vem de Deus e anuncie o que é de Deus. Proclamai-o, anunciai e gritai. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Quem são esses que matam o corpo? Aqueles que nos perseguem daí. Pode matar esse corpo aqui, pode nos condenar à morte. Não existe morte para aqueles que seguem Cristo. Não foi dito na segunda leitura? A morte era até o conhecimento da morte, agora não tem. E o novo Adão matou a morte. Cristo matou o pecado de Adão. Não tem mais pecado de Adão para quem está em Cristo. E aqueles que nos matam serão julgados. E se a gente morrer anunciando o Evangelho, céu. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha que frase forte. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Quem é que pode destruir tudo no inferno? Deus. Eu tenho que temer a quem? A Deus, não a um homem, a nenhuma instituição humana. Tá? Eu tenho que seguir a lei de Deus, por quê? Porque se não seguir, a consequência é o inferno, que é a morte da alma eterna. Destruição da alma e do corpo no inferno. Não é que Deus vai destruir nada, não. É consequência de quem não seguir a lei de Deus. Quem não seguir a lei de Deus será morto. É o pecado mortal que foi tirado no dia do nosso batismo. Mas que se alguém morrer com pecado mortal, a consequência será o que? A morte. O nome está dizendo pecado mortal. A consequência será a morte. Então eu tenho que temer a quem? Quem me persegue? Não. O que é? Eu tenho que temer, eu tenho que buscar não pecar. Eu tenho que temer o pecado. Só é. Porque o pecado mortal me conduz à morte. Pelo contrário, temer aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Temer a Deus, seguir a lei de Deus. O temor aqui é seguir a lei de Deus. Não é temer de Deus, não. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, era o preço lá de um pardal. Mas nenhum cai no chão sem o consentimento do Pai. Vocês podem comprar aí um passarinho. Mas quem criou o passarinho? Quem criou a natureza? Quem é que faz os pássaros voarem? Deus. Nós não podemos manipular tudo. Deus é quem é o criador de tudo. Então eu tenho que temer a quem? A Deus. Eu tenho que buscar a quem? A Deus. Não tenho que ter medo da autoridade humana. É porque uma lei tal me impede de dizer uma coisa, não vou dizer, se é contra a lei de Deus eu digo. Matrimônio na igreja católica é entre homem e mulher. Tem que anunciar, dizer o que é verdade. Ah, mas tem lei humana aí, não interessa, interessa a lei de Deus. Se uma lei humana é contra a lei de Deus, eu digo que é a lei de Deus. Eu anuncio o que? A lei de Deus. Eu sigo a quem? A lei de Deus. Porque ele criou tudo, criou os pardais. Criou tudo, criou os passarinhos, tudo. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Deus é quem está por trás de tudo. O regulador de tudo é Ele. Quem está por trás de toda a ordem é Deus. E a desordem, Satanás. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não dá nem para contar.
Meu cunhado aí tá com o cabelo bem grande aí, tem que cortar, né? Mas não dá para contar. Deus conhece tudo, conhece cada fio de cabelinho aqui. Mas eu não, então a gente não conhece nada. Então colocar toda a nossa confiança em Deus. Não temer medo, não temer ao homem, mas temer a Deus no sentido de seguir a lei de Deus. Não tenhais medo, ele repete. Está anunciando qual é o discurso de alguém que vai anunciar e vai ser enviado como apóstolo. Não ter medo de nada nem de ninguém, mas desde que esteja na graça de Deus, desde que esteja temendo a Deus, desde que esteja seguindo a lei de Deus. Então tem que estar na graça de Deus para anunciar o evangelho? Tem. Corra do pecado. A única coisa que nos distancia de Deus é o pecado. Vós valer mais do que muitos pardais. Se até um pardal Deus cuida, ele entra agora no argumento. Se eu cuido até de um passarinho, de um pardal, eu não vou cuidar de você, que eu estou mandando aí anunciar o reino de Deus? Claro que eu vou cuidar. Então tenha confiança. Primeiro discurso do apóstolo, que é ter confiança em Deus. Tenha confiança. Confie, se entregue lá, anuncie, denuncie. O que tem que ser denunciado, que foi que João Batista disse. Chegou para o rei lá, um reizinho lá de Israel, disse: tu és um adúltero, está casado com a mulher do teu irmão. Ele está vivo ainda, adultério. Ou te converte ou vai morrer. Quem tem coragem de dizer isso para um governante? Ele disse: morreu, morreu. Onde é que está hoje? No céu. E o rei? Não se converteu, inferno. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor, irmão, hoje é a hora de se declarar a favor de Deus e lutar pelo reino de Deus, e lutar contra as leis que são contra a lei de Deus, e lutar contra tudo que é contra Deus, e lutar contra o anticristo. É hora, é hora. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, tribunais humanos, em todo canto, eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Então, se eu me declaro a favor de Cristo, Cristo se declara a favor de mim. Se eu me coloco contra Cristo, Cristo se colocará contra mim. E se eu não disser nada, ficar mudo, o reino de Deus não é dos mudos, não. Você tem que dizer, você tem que declarar, se declarar. O que não é de Deus, dizer. Que não é lei de Deus, dizer, denunciar. Dizer: isso aí não vem de Deus, não. Isso é do anticristo, é do cão. E o que é lei de Deus, dizer: isso aqui vem de Deus. Façam isso, sigam isso. Nós da igreja, a igreja tem que ser clara no anúncio, dizer o que é certo, dizer o que é errado. Ah, mas eu não quero escutar problema de quem não queira, mas tem que dizer. Não ter medo é a primeira coisa. Segundo, quem se declarar a favor de Cristo, Cristo se declarará a favor dele. Quem se declarar contra Cristo, Cristo se declarará contra ele. E quem for morno, Cristo vomita, porque o morno, ele diz, outra ocasião, eu vomito, tem que ser quente ou frio. Que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Hoje é o tempo do martírio, de separação do trigo e do joio, de quem é de Deus e de quem não é, de quem segue a Deus e de quem não segue. A hora é essa, do juízo de Deus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens com palavra, com atitude, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Todos aqueles que fazem leis contra a lei de Deus, cuidado, irmão, se converta. E os que ensinam coisa errada contra Deus, se convertam. E os que seguem leis contra a lei de Deus, se convertam. Está sendo julgado o príncipe deste mundo. E todos que estão com o príncipe deste mundo, com Satanás, serão condenados. Então tenha coragem hoje de anunciar o que é lei de Deus e denunciar o que não é de Deus. Tenha coragem, que é o que o Senhor está dizendo, é o discurso apostólico, está nos chamando a ser apóstolo, a anunciar e a denunciar. Que o Senhor nos dê coragem para esse ministério apostólico. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morreu e foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Essa é a nossa fé. Depois reflita essa fé. E hoje tenha coragem. Então, nossa oração de hoje, por quem é? Nossa oração dos fiéis, por todas as intenções que você colocou no nosso grupo de intenção, pela confraria, pela paróquia Santa Teresinha, por aqueles que estão assistindo ou irão assistir essa Santa Missa, pela Igreja Católica, pelo anúncio da verdade. Deus nos dê força e coragem para anunciar aquilo que vem dele e denunciar o que não vem dele, porque nosso Senhor já venceu o pecado. Todas essas orações acolhe o Senhor na unidade do Pai e na unidade do Espírito Santo. Amém. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores e espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reuniu um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos anunciam vossa glória. Concedei-nos, também a nós, associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor.
Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terras proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrais, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio do Rosalvo Auxiliar, Júlio César Valdemir, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrais também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todos aqueles que partiram dessa vida. Acolheu junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Por todas as intenções que vocês colocaram aí. Enfim, nós vos pedimos, Senhor, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Amém. Agora a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, paz e unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Pai do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em Cristo, bora saudar uns aos outros. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Agora, irmão, irmã, você irá comungar o corpo e o sangue de Cristo. Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar.
Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando por Cristo nosso Senhor. Agora a gente irá encomendar os corpos dos mortos de ontem para hoje, durante essa pandemia. Coloca aí a tua intenção e todas as intenções que nós estamos rezando. Pai de misericórdia, nas vossas mãos entregamos os nossos irmãos e irmãs falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós vos damos graças por todos os dons que lhes concedestes nessa vida mortal, especialmente pelo dom da vida e o bem que eles fizeram e realizaram durante toda a vida deles, para que fosse ensinar da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo, Senhor, que é isso que tu queres. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces e orações e abri para eles o reino, as portas do vosso reino. Orando por todos eles. E a nós que ficamos, consolai-nos com os sentimentos de fé, esperança e caridade até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco com estes nossos irmãos, e dão agora por todos nós. Isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bênção, água benta e exorcizada por todos os irmãos falecidos e por sobre nós também. Bem, hoje eu quero nos consagrar, todos nós, a São José. Eu já fiz a consagração, eu também, mas de novo, né? Então, quem já fez, renova a consagração a São José. Quem não fez, hoje irá se consagrar a ele. Tá? Consagração a São José. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de termos implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, depois de termos consagrados a ela, cheio de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio e a nossa consagração a vós. Por esse laço sagrado de caridade, que vos uniu a Virgem Imaculada, Mãe de Deus e nossa Mãe, e pelo amor paternal que tiverdes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo adquiriu com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. São José, nos acolhe no teu patrocínio. Nós nos consagramos a ti. Se consagre aí, irmão, irmã, a São José. Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo nosso. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro, do vício e do vírus.
Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo e advogado, na luta contra o poder das trevas e Satanás, e assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do menino Jesus fugindo para o Egito, também defendei agora a santa Igreja de Deus das ciladas dos seus inimigos contra toda a adversidade e nos defendei a todos nós e a toda a humanidade, São José. Nós nos consagramos a vós. Se consagra aí, meu irmão. Toda a nossa vida a ti, São José. Nosso passado, nosso presente, nosso futuro, nosso desejo, nosso sentimento, nosso pensamento, nossa vontade, nosso querer, toda a nossa família, nossa casa, nossos ascendentes, nossos descendentes, tudo em tuas mãos, nossa liberdade, nossa vontade, corpo, alma e espírito, nossa comunhão contigo, nossa consagração a ti, nossa vocação, cada um de acordo com o seu estado de vida. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtualmente, piedosamente, morrer e alcançar no céu a eterna bem-aventurança. São José, nós nos consagramos a ti. São José, nós nos consagramos a ti. São José, nós nos consagramos a ti. São José, eu me consagro a ti. São José, eu me consagro a ti. São José, eu me consagro a ti. Consagro toda a humanidade a ti. Consagro toda a humanidade a ti. Consagro toda a humanidade a ti. Agora 5 minutos de adoração. Muita gente está alcançando graça com esses 5 minutos.
nossa oração a São Bento, irmãos, que é um exorcismo. Eu estou fazendo essa oração toda noite com uma intenção, é de propósito, é para fazer o exorcismo aí na sua casa. Muita gente pede, não é? Então essa oração é um exorcismo, tá? Então creia. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno, tu. Ó Mestre da vida celeste, doutor e guia no caminho da perfeição, grande São Bento, vós cuja alma bem-aventurada goza da felicidade eterna no seio de Deus, velai sobre o rebanho fiel, fortificai-o com vossas orações, e introduzi-o no céu, pelo caminho brilhante que tão gloriosamente tendes precedido por Cristo nosso Senhor. São Bento, que outrora ganhastes o mundo, para o Senhor fazei de todos os povos de hoje um reino de paz e de amor. Assim seja. Amém. Então, São Bento, rogai por nós. Irmãos, uma boa noite para todos. Desde o dia 20 de março que nós estamos nesse caminho espiritual. Santa Missa, eu procuro formar com a Sagrada Escritura e no final tem sempre a oração de libertação e exorcismo, tá? Divulga esse canal, divulga essa Santa Missa para que possamos continuar. Ontem saiu a 7ª formação do tratado, mais 2 ou 3. Então eu encerrarei pelo momento o tratado e prepararei para a consagração, cada um de nós, tá? Consagração, como é que será? Você escreverá o texto da consagração e assinará, pedirá ao seu padre, pároco, o padre da sua confiança, para assinar. Se ele não quiser assinar, eu assino. Ou você vem na paróquia, que vai abrir, deve abrir agora em julho, né? Ou você escaneia, manda aí pelo e-mail, eu escrevo que eu mando o e-mail, eu assino, escaneio e retorno para você. Na primeira oportunidade eu entrego, você vai pegar na paróquia. Tá? Então, vamos todos nos preparar para quem já se consagrou, renovar a consagração, quem não se consagrou, consagrar. Em 10 formações, ali já tem muito sobre o tratado. Aí você vai lendo o tratado, né? Leia todo. Tem muitos pontos, ainda tem. Poderia ficar a vida toda refletindo o tratado, mas serão 10, né? Depois eu posso aprofundar a reflexão sobre o tratado, tá? E concluindo o tratado, eu quero entrar no catecismo da Igreja Católica, as nossas verdades da fé, o que é o pecado, o que é isso, o que é aquilo, o que é a fé, o que é a esperança, o que é o amor. Será um curso sobre temas do catecismo da Igreja Católica. Então não perca, tá? Importante divulgar o nosso canal e visualizar, porque aí o canal continua. Quanto mais visualizações, melhor. Tá? E vamos então propagar a boa imprensa. Né? São Maximiliano Maria Kolbe, da milícia da Imaculada, queria propagar a boa imprensa. Hoje a boa imprensa são os canais, né? É mais fácil. Então propague, divulgue. Ali tem um curso de preparação para a consagração. E terá um curso de temas sobre o catecismo da Igreja Católica. Depois, uma amiga sugeriu um curso bíblico. Sim, iremos fazer. Começando o Gênesis, o João, né? um livro do Novo, um livro do Antigo. Tá? Os temas frequentes dos livros. Tá? A teologia. Teologia presente nos livros. Muito importante. Mas, depois do catecismo, serão os temas depois do tratado, os temas do catecismo. A nossa bênção final, coloque aí toda água, óleo, sal, né, e mais sagradas que eu irei abençoar. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bênção de Deus Todo-Poderoso, só Ele é Todo-Poderoso. Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Que a alegria do Senhor seja a nossa força, a nossa glória, a nossa paz. Fique em paz, durma em paz. Entregue tudo ao Pai da glória, a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós nos consagramos a São José. Tenha uma noite em paz. Boa noite a todos e a todas. Perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, de crianças que a mamãe amamenta. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, de crianças que a mamãe amamenta. Toda é formosa, toda é grandiosa, teu nome alegra o céu. Toda é formosa, toda é grandiosa, teu nome alegra o céu. Maria, 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 Miriam. Maria, 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 Miriam. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, de crianças que a mamãe amamenta. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, de crianças que a mamãe amamenta. Toda é formosa, toda é grandiosa, teu nome alegra o céu. Toda é formosa, toda é grandiosa, teu nome alegra o céu. Maria, 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 Miriam. Maria, 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 Miriam. Maria, 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 Miriam.